Olá, sejam bem-vindos ao Manual Enem, uma iniciativa do IFPA Campus Conceição do Araguaia. Eu sou a Aline, tenho pele clara, cabelo castanho escuro, estou com uma blusa preta e estarei realizando a audiodescrição e acessibilidade em Libras do capítulo de Literatura. O presente capítulo tem como foco mostrar os conteúdos de literatura que mais caíram nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias nos últimos 6 anos, de 2015 a 2020, bem como apresentar como essa disciplina é encontrada no caderno e como deve ser estudada para a prova. A literatura, além de contribuir como repertório sociocultural na redação, vai exigir que o aluno tenha conhecimento dos movimentos literários, expressões artísticas, obras clássicas, os quais muito tem relação com a história e, sobretudo, com o contexto brasileiro. A seguir, os conteúdos que mais são encontrados nessa área da prova. O gráfico em formato de pizza apresenta a média das áreas de conhecimento presentes nas questões de literatura nas últimas 6 aplicações do Enem. Na cor rosa, em quarto lugar, gêneros literários, com 14,88% das questões. Em terceiro lugar, na cor azul, figuras de linguagem, com 11,18% das questões. Na cor roxa, em segundo lugar, autores e obras, com 22,29% das questões. Na cor azul marinho, em primeiro lugar, as escolas literárias, com 53,51% das questões. As escolas literárias. No topo dos assuntos mais recorrentes nas questões de literatura estão as escolas literárias. Por isso, além de ficar atento às principais características de cada um dos movimentos, é importante conhecer os principais autores e obras de cada época. É necessário também focar no contexto histórico em que elas aconteceram. Desse modo, além das aulas de língua portuguesa que discutem as obras e as escolas literárias, o candidato pode assistir a videoaulas disponíveis na internet. Há excelentes professores que apresentam um repertório bem vasto sobre a literatura e as escolas literárias. O gráfico em formato de pizza apresenta a média de questões sobre escolas literárias nas últimas 6 edições do Enem. No ano de 2015, correspondeu a 25% das questões. No ano de 2016, a 50%. No ano de 2017, 57,14%, no ano de 2018, 66,67%, no ano de 2019, 55,56% e no ano de 2020, a 66,67% das questões, totalizando uma média de 53,51%. Autores e obras. Alguns escritores sempre marcam presença por meio de seus textos na prova de literatura no Enem. Nesse sentido, é relevante que o candidato fique atento à contribuição desses nomes para a literatura. Cumpre dar atenção especial ao estilo textual, ao contexto histórico e ao político, bem como a obra do autor foi recebida pelo público e crítica na época em que foi lançada e também como ela é referenciada nos dias de hoje. Os literatos que mais costumam cair são Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vinícius de Moraes, Álvares de Azevedo, Luiz Fernando Veríssimo,
Rubem Braga, José de Alencar, Clarice Lispector, José Saramago e Guimarães Rosa. As obras literárias estão presentes em todas as edições do Enem. Isso porque por trás de toda uma narrativa há críticas, reflexões que se assemelham à realidade. Veja as obras que mais apareceram nos últimos anos: Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, de Machado de Assis, A Descoberta do Mundo e a Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Vidas Secas e São Bernardo, de Graciliano Ramos, Capitães da Areia, de Jorge Amado, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, Iracema, de José de Alencar, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Sagarana, de Guimarães Rosas, e mais uma infinidade de poemas, contos e crônicas. Figuras de linguagem. No Enem é comum cair pelo menos uma questão específica para identificar figuras de linguagem. Por se tratar de um conteúdo bem vasto, o ideal para que se aprenda é atentar à presença delas nos textos. As que aparecem com mais frequência são metáfora, ironia, hipérbole, pleonasmo, sinestesia, antítese e paradoxo. Vale ressaltar que há muitas outras a serem aprofundadas. As obras literárias estão recheadas por figuras de linguagem, portanto, é primordial conhecê-las para conseguir acertar as questões da prova. O gráfico em formato de barra apresenta a média de questões sobre figuras de linguagem nas últimas 6 edições do Enem. No ano de 2015, correspondeu a 25% das questões. No ano de 2016, a 16,67%, no ano de 2017, 14,29%, no ano de 2018, a 0%, no ano de 2019, 11,11% e no ano de 2020, a 0%, totalizando uma média de 11,18% das questões. Gêneros literários. Outro conteúdo recorrente nas questões de literatura do Enem são os gêneros literários. Eles irão te ajudar a se situar e saber melhor qual o tipo de texto que você está lendo. De acordo com o site Foco no Enem, dificilmente o exame exige que o candidato defina e nomeie cada gênero literário de acordo com o enunciado das questões a respeito do assunto. Pelo contrário, este conteúdo costuma aparecer de forma praticamente imperceptível na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Contudo, é necessário que o candidato conheça os gêneros literários e saiba identificá-los em um texto por suas características nas questões da prova. Nesse sentido, fazer uma revisão desse assunto e resolver algumas perguntas de edições passadas do Enem é muito importante para fixar o conhecimento e ter um bom resultado na prova. O gráfico em formato de barra apresenta a média de questões sobre gêneros literários nas últimas 6 edições do Enem. No ano de 2015, correspondeu a 25% das questões. No ano de 2016, a 16,67%. No ano de 2017, a 14,29%. Em 2018, a 22,29%.
11,22%, no ano de 2019, 11,11% e no ano de 2020, a 0%, totalizando uma média de 14,88% das questões. Considerações do aluno em relação às questões analisadas. Meu nome é Cecília Gonçalves Silva, aluna do curso técnico em agropecuária no campus de Conceição do Araguaia. Quero falar um pouco sobre a importância da literatura para mim. Quando pequena, meu interesse não se voltava a estudos e livros. Gostava de brincar e ficar com minha família. Depois de crescida, comecei a desenvolver o hábito de ler, principalmente pelo colégio. Literatura já me fez sentir diversas emoções, das mais variadas, e já me ensinou muito também. Gosto de ler, pois de uma certa forma eu me sinto em uma outra realidade. É mágico. Você sente raiva, amor, ódio, empatia, tristeza, tudo ao mesmo tempo por personagens que muitas vezes nem existem. A literatura tem a capacidade de te tornar rica intelectualmente e te deixar com uma lição de vida, de conhecer novas culturas e a realidade, bem como de refletir e transformar uma sociedade. Bem, chegamos ao final deste capítulo. Espero que estas informações tenham contribuído com a sua aprendizagem. Para mais informações, assista a outro vídeo desta coletânea e faça o download deste manual Enem clicando no link na descrição deste vídeo. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais!